engenharia de quinta, onde a conversa é de prima. Que é isso? Que é isso? É o tema de entrada. Ah, não rolou não. Gente, pelo amor de Deus. Sério? Sério. Eu fico tanto carinho. Vamos comprar a música. Tá bom, neófitos, sejam todos bem-vindos, neófitos e neófitas, a mais uma engenharia de quinta, onde a única coisa de quinta aqui é o músico. O resto, a conversa de primeira, e a gente tá tentando desfuder a engenharia. Eu sou o Léo Cantrell, e aqui ao meu lado tem a minha linda irmã, Lia Fernandes. E aí, galera, tudo bom com vocês? Temos aqui mais um programa de quinta-feira, agora com uma entrada, né, sensacional. Não aí. vai vingar. Aí, quem sabe, né, a bandinha não grava uma não musiquinha pra gente precisa colocar. disso. Vai. Galera, lembrando que, ó, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Rumble, estamos no Twitch, estamos em todos os lugares. Agora temos até quase uma trilha sonora aqui pra vocês, tá? Então, curte, compartilha, comenta lá no canal, curte nossas redes sociais também, que vai estar tudo aqui no link pra vocês, não é? É isso aí. E se você tem algum produto, tem alguma coisa que você queira divulgar com a gente, entre em contato, teremos o maior prazer de apresentar aqui para vocês, porque o nosso intuito é isso, é trazer coisas boas e ajudar a desfuder e desgambiarrar a engenharia. E hoje, o que temos para o cardápio, Lia? Ah, hoje a gente tem aqui como nosso convidado o Guilherme Guignon. Falei direito? Falei certo? Falou. Guignon. Ele falou que é pra falar igual filé mignon. Então, Guilherme Guignon. É isso aí, tá Eu tô com uma colinha aqui pra ler, porque, gente, grande, hein? é grande esse currículo aqui, hein? Nossa Senhora, vamos lá. Arquiteto, mestrado em engenharia civil, doutor em engenharia ambiental, especialista em conforto e edificações sustentáveis, especialista em patologia de obras civis, especialista em engenharia de segurança do trabalho, em desempenho de estruturas e fundações e especialista em projetos de engenharia em BIM e coordenação BIM, que é um dos nossos assuntos aqui de hoje. E hoje ele trabalha como superintendente de engenharia lá na Infraero, né? Nessa parte aqui da infraestrutura aeroportuária. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado pelo convite. Agradeço, é uma satisfação estar aqui. Só algumas considerações, né? Eu estou doutorando e eu trabalho na superintendência de engenharia. Sou arquiteto na Infraero desde 2010. Né, atuando em projetos de engenharia aeroportuária, atuando com o uso da metodologia BIM também, né, que a gente vai falar um pouco aqui, acredito. Sim. E é isso. Agradeço e vamos conversar. Antes de você falar pra gente que brincadeira é essa de BIM? Nossa, gente, tá cômico ele hoje né? eu tô tá engraçadinho. Eu vou pra Praça Nossa. Antes de você falar que brincadeira é essa de BIM, nós queremos saber qual estilo musical você gosta? Punk rock. Aê, porra! Ele tava doido pra ouvir isso. Brincadeira, Guilherme, é um prazer estar com você aqui hoje. Pô, quem não conhece, o Guilherme é amigo de longa data, aí nos conhecemos na pós-graduação. Verdade. E, cara, antes Qual da delas? Qual delas? Eu poderia falar que era todas, mas não consegui fazer isso aí. Só pra quem é outro nível. Mas, Guilherme, fala aí um pouco da sua trilha, a gente falou um pouco do seu currículo aqui, mas a gente queria saber como é que você adentrou nessa área de BIM, que hoje é uma das questões de vanguarda da engenharia e arquitetura, né? Então conta Exatamente. um pouquinho, desde quando você formou, entrou na Infraero, e como que você entrou em contato com esse mundo. Sim. E hoje aí é um dos expoentes do Brasil, podemos falar assim, é um dos expoentes do Brasil na área de BIM. Léo, eu me formei, né? Formei em 2007. Até então, né? Lançado no mercado, né, em busca de oportunidades, como muitos jovens, né, que terminam a graduação, fui em busca de oportunidades, né, busca de gerar receita, busca de me encontrar na área, porque uma coisa é quando a gente está estudando, né, aluno, outra coisa é quando literalmente a gente tem que botar a mão na massa e ter clientes e etc. Então inicialmente eu fiz um curso de Revit. Revit é uma ferramenta, né, um software da Autodesk, que é uma grande empresa mundial, que ele lida da seguinte forma com o desenvolvimento de projeto de engenharia. Então, ao contrário de recursos anteriores, softwares anteriores, o Revit, você precisa
No momento que você vai projetar, por exemplo, uma edificação, você precisa chamar ou buscar na ferramenta uma parede. Quer dizer, são elementos virtuais que representam situações reais. Então você precisa buscar uma parede, você precisa buscar uma esquadria, você precisa buscar uma cobertura para uma edificação. A ferramenta anterior, que é o CAD, né, o AutoCAD, você utilizava linhas, pontos, figuras geométricas para representar estes elementos. A partir do momento que, com essas ferramentas, né, conhecida como plataformas BIMs, por exemplo, o Revit, como eu mencionei, você tem esses componentes, você já é obrigado, inicialmente, no momento dos primeiros lançamentos do projeto, já inserir informações como dimensão de esquadrias, né, dos caixilhos, melhor dizendo, da espessura do vidro. As propriedades, muitas das propriedades já vêm de padrão, né, que você pode editá-las, e muitas das propriedades você pode inserir. Né? Só com este avanço pertinente apenas à ferramenta, apenas o software, já foi um avanço extraordinário. Por quê? Além da questão do gerenciamento das informações de forma otimizada, que a gente consegue já resolver nos momentos iniciais do desenvolvimento dos projetos, a gente já tem uma visualização daquele projeto de forma tridimensional, né, que ajuda muito. Aquilo é instantâneo, você já está desenhando, vamos colocar assim. Manipulando o modelo para aquelas... Exatamente. Então você tem um outro olhar, né? Um olhar tridimensional que já vem com informações atribuídas e que esse modelo ele pode ser desenvolvido, ou melhor, ele pode ser trabalhado para uma entrega de um projeto de engenharia, né? Para gerar uma documentação técnica. Ele pode ser trabalhado para executar uma obra, ou seja, você está com aquele modelo. E você pode utilizar aquele modelo, né, aquele elemento, aquela construção digital para materializar, para viabilizar uma construção real. Então, você está com aquele modelo, você visualiza e te ajuda para a construção também. E para compartilhar informações durante a obra também. Alguém pode estar com um dispositivo móvel, assim como você, e você pode compartilhar informações para a pessoa que está executando ao mesmo tempo. Podemos utilizar também para a manutenção de uma edificação, por exemplo. Pós-obra, né? Exatamente, porque você, como essas informações estão já incorporadas neste bolo, vamos colocar. Você tem um bolo e você tem um recheio, que são as informações. Ela pode ser trocada a qualquer tempo. Então, o potencial do BIM, a gente falando apenas sobre o aspecto das ferramentas do software, está muito ligado a isso. Você conseguir gerenciar as informações em todo o ciclo de vida do empreendimento, desde a concepção, a fase de projeto de engenharia, construção, a fase de operação e manutenção dos empreendimentos. Então, é um potencial muito grande. Entretanto, até aqui, a gente está falando só do software. Foi o que aprendi lá atrás. Eu saí da faculdade, 2007, voltando... Né? 2008. 2007 eu me formei, fiz um curso em 2009. Né? Então, estava me encontrando, conheci o software e ele tem todo esse potencial que eu mencionei. Mas né? você não estava no escritório, você estava por conta. Eu trabalhava no escritório em Guarapari e realizava alguns projetos, né? Guarapari e Espírito Santo. Esse escritório já estava implantando BIM nos projetos? Não, você foi fez você que correu. você que correu eu atrás. executava esse software no escritório, né? Utilizando em trabalhos de reforma de fachadas, geravam umas maquetes eletrônicas, mas enfim, o que eu quero dizer? Eu fiz esse curso em 2009 para aprender a ferramenta e com esse potencial todo, e naquele momento, inclusive, eram poucas pessoas que trabalhavam com Revit, né? Sim. Com essa ferramenta. Então, eu acreditava fielmente que eu estava... Você trabalhou com isso? Eu trabalhei com o ArchiCAD e outro software também. ArchiCAD, Você também nessa época, 2007? Não, 2007 estava saindo do técnico. Tá. Não. Então, eu acreditava que eu estava lidando com a metodologia BIM. Né? Não estava. Não estava. Então, só estava operando. Exatamente. Por quê? Aonde que eu quero chegar? Que o grande potencial do uso da metodologia BIM
é você encarar realmente como uma metodologia que ela não contempla apenas software. Software é um dos elementos de toda a metodologia. A metodologia BIM envolve pelo menos ferramentas, processos, pessoas e políticas. Então, quando a gente está falando de software, a gente está falando do campo ferramentas, que tem também hardware, software, infraestrutura de rede, dentre outros. Então, quando eu realmente entendi o que é a metodologia, que eu já estava na Infraero, estou aqui até pulando um pouco etapas, né? Que eu fui entrar na Infraero em 2010, eu prestei um concurso público em 2009. Em 2010, eu fui chamado para a Infraero, inclusive, eu participei de uma equipe que recebeu uma missão, uma missão um pouco... Ingrata. Foi pesado. É uma missão. Olho do furacão. Quem é o capixaba, né, acompanhou a saga do aeroporto de Vitória, que iniciou em 2002, a execução da obra, contratação do projeto e a execução da obra. Houve uma paralisação, se não me engano, em 2004, 2005. Houve uma tentativa de retomada em 2008. Essas paralisações foram motivadas por decisões do Tribunal de Contas da União em função de possíveis irregularidades, etc. Eu não estava na Infraero à época, né? Enfim. E em 2010, quando eu ingressei, houve uma tentativa de retomar essas obras, né? Negociações com o TCU e etc. E a gente se preparando para isso. Adequamos os projetos da Torre de Controle do Aeroporto de Vitória, que ela foi concebida inicialmente para uma altura de torre. A Agência Nacional de Aviação Civil determinou que essa altura fosse revisada. Então, a gente teve que adequar um projeto que existia, mas a gente precisou adequá-lo praticamente todo para ele ser aprovado no Corpo de Bombeiro. Exatamente. Adequamos os projetos da edificação do Corpo de Bombeiros, né, também conhecido como SCI, Seção Controle Centro, que é uma brigada que fica a postos no aeroporto para, em caso de sinistros, atuar rapidamente, efetuando a chamada respostas rápidas aos pontos extremos do aeródromo para conter os sinistros. Adequamos esses projetos e tanto a obra da Torre de Controle como do SCI a gente fiscalizou, né, fiscalizou também. Eu, como sendo da Infraero, na equipe de engenharia, eu fiscalizei junto com uma equipe. Daniel também já estava lá. Daniel também já estava. Ele foi contemporâneo seu na entrada ou ele já estava lá? Né, o Daniel ele entrou num concurso posterior. Eu entrei em 2010, ele entrou em 2012, se não me engano, né? Daniel, você vai vir. Calma. Daniel é um grande engenheiro, né? Engenheiro que trabalha na Infraero, engenheiro de pavimentação. Colega meu também. Professor do IFES. Mestre do ITA, enfim. Não tem horário. Mas... a gente dá um jeito. Vou gravar de madrugada. O que vocês fazem de 6 a meia-noite a 6 da manhã? Direito porque tá com criança. Tá com duas, né? Eu tô com um pequenininho e tá com duas. Nossa. Mas então, antes de você entrar no concurso da Infraero, você não tinha tido contato direto com essa parte da aeroportuária? Zero. Só tinha já feito algumas questões ali dentro do BIM, né? Sim, ele só operava, né? Só operava a ferramenta, exatamente. Quando você entrou na Infraero, os projetos já estavam implantando BIM lá dentro? Também não. É exatamente isso. Quando eu entrei, era tudo a plataforma era tudo anterior. Era tudo linha. As ferramentas AutoCAD não tinha nem licença de Revit, né? Para o software Revit, nem ArchiCAD, nem qualquer outro relacionado à metodologia BIM. E foi interessante até recordar, você trazer essa questão, porque é o seguinte, era uma época, logicamente, que se trabalhava assim, grandes volumes utilizando essa plataforma AutoCAD e tinha muito projeto impresso. Então tinha um local chamado Mapoteca, onde ficavam os projetos antigos assinados. Mapoteca é muito cringe, velho. Assinados, né, com assinatura, e aqueles projetos ficavam num cabide de madeira, como se fosse de obra, e eles não poderiam ser tocados, porque são originais. Então ficava aquele espaço cheio de projeto pendurado, né? Ficavam também cheios de caixas, porque eram cópias dos originais que tinha que ter, caixas fechadas. Que aí podia manipular ali durante a obra. Ocupavam um espaço gigante, né? Só desses materiais.
A gente tinha outros problemas também, né? Que é o que? Gerenciar todos os projetos, as diversas revisões. Revisão 1, revisão 2, revisão final, Nossa, revisão... cheio de Agora tá indo. carimbo. É, Agora vai, chega lá. Agora enviei acaba... e-mail. Aí depois tá cancelado, fez outra coisa. Exatamente. Comunicação. F2, linha. Comunicação, vai na mesa lá, pergunta. Nossa. Ah, foi assim, tal, mudei. Por que você mudou? Ah, porque eu conversei com fulano. Fulano. Por que mudou? Nossa. Não quero falar nada disso. Nossa. E às vezes nem tinha aquela notinha, né, da revisão escrevendo o que, Não que tinha. era. Era a revisão, você tinha que caçar no projeto inteiro, mas mudou aonde, o que? Não tá escrito. Exatamente. E quando Nossa. você começar a ter a ideia da tal da ameba, que você fazia um círculo e tal, Aham, nossa, o eu projeto lembro vinha disso. cheio de ameba. Então, eram algumas situações, né, que já existiam, essas dificuldades. A gente falando aqui apenas de software até agora, né? Essa dificuldade em relação à ferramenta anterior. Eu trabalhava no Revit, conhecia o Revit, mas não tinha nem licença lá. Então, fazia algumas coisas com software de estudantil na época, fazia em casa, complementava, tentava ajudar de alguma forma, né? Até para organizar a sua mente mesmo. Até para organizar, ter um resultado tridimensional, mostrar numa apresentação. E era zero comunicação, porque era isolado. Um dos conceitos principais do BIM é a colaboração. Né? Então, você utilizar essas ferramentas e essa metodologia como um todo para trocar informação. Isso que vale. A gente não ficar indo de mesa em mesa, Sim. por telefone, etc. Guilherme. Exatamente. Deus contra todos. Eu consegui, inclusive, utilizar um pouco de softwares, né? Softwares BIM nesse início, não com a torre de controle, mas edifício de corpo de bombeiro, modelei o edifício do corpo de bombeiros, a gente conversou bastante à época, ajudou bastante para ter soluções, né? Bem, então chegou-se ao contrato maior, né? Que foi o quê? Foi a obra, a gente iniciou essas duas isoladas, 2 contratos pequenos, e a obra como um todo do aeroporto de Vitória foi posterior, né? A gente teve esse período também de revisão dos projetos, discussão e etc., e a fiscalização da obra. A época da fiscalização da obra, a gente iniciou desde os serviços de revisão da terraplenagem que já existia, mas precisou ser revisto alguns trabalhos, até o... mudou, né, também. Como a gente teve que adequar muita coisa de projeto, principalmente as posições das aeronaves em pátio, o número de aeronaves em pátio, a concepção do terminal de passageiros mudou, a sala de embarque tinha uma dimensão, a gente aumentou ela, a gente retirou elementos que tinham que anteriormente se utilizava, como conectores, as pontes de embarques mudaram, as configurações em função de decisões, conversas que a gente teve, então mudou muita coisa, tá? Foi trocando a rota do carro com ele andando. Exatamente isso. Nossa. Exatamente tentando isso. implementar uma nova metodologia. Uma metodologia de pensamento, né, até. Exatamente. Então, assim, eu me aprofundando no conhecimento, no estudo da metodologia, né, conseguir colaborar com algumas questões utilizando ainda software, né, no início da obra como um todo. Mas a grande questão mesmo foi quando eu consegui sair dessa ilha e compartilhar informações com os outros pares. Exatamente. Então teve um grande marco que foi a obra uma obra que foi contratada pela Infraero. Uma empresa privada executou a obra de modernização e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto de Montes Claros. Tá. Então, a empresa Qual é o nome? Então, a empresa ela executou os projetos utilizando uma plataforma BIM, né? Revit, dentre outras ferramentas, dentre outros softwares. E ela falou, olha, não está no contrato que a gente entregue em BIM, mas a gente quer entregar em BIM porque é a forma que a gente trabalha. E o que eu pensei à época? Eu pensei, olha, a gente é fiscalização, a gente vai fiscalizar os projetos de obra, a gente vai ficar apenas aguardando os projetos ser entregues? Não, vamos participar. Então, eu bolei uma metodologia de fiscalização baseada em BIM, que a gente pudesse trocar informações com
contratada, né? Já que elas trabalham no ambiente BIM, a gente ter também um ambiente BIM, utilizar um chamado ambiente comum de dados, que a gente gerenciava essa informação e conseguisse contribuir com sugestões, né? Para o quê? Para reduzir esse número de revisões de projeto. Ah, manda aqui, não é isso, é aquilo. A gente dá conseguir opinar também e melhorar a qualidade do projeto. E melhorar a comunicação, né? E virou um case Entre as interessante, equipes. né? Aí eu fui chamado, inclusive, para fazer uma palestra junto com a Autodesk, apresentando esse case, né? Alguns outros cases também relacionados a essa experiência com o aeroporto de Vitória, ok? Alguns trabalhos, algumas iniciativas de automatização de processos utilizando as ferramentas BIM para o aeroporto de Vitória. E o que a gente tem feito muito hoje, né? Eu estou avançando aqui um pouco até. Não, vai, o que a gente tem feito Segue o muito dentro da Infraero é desenvolver projetos organicamente. Então a gente tem executado muito poucos contratos de fiscalização de projetos e obras e temos executado muitos projetos de engenharia. A Infraero hoje virou também uma grande empresa de desenvolvimento de projetos de engenharia. Projetos de engenharia todos em BIM. A gente implementou o BIM na Infraero e a gente está executando diversos projetos voltados para aeroportos e principalmente aeroportos regionais. Sim, é isso que eu ia tocar. Os pequenos aeroportos hoje, grande parte das obras e dos projetos estão sendo tocadas pela Infraero. Ela mudou o direcionamento dela para isso daí, até porque os grandes aeroportos estão sendo privatizados, não precisa mais de ser a operação da Infraero. Mas é como você falou, você deu um salto de lá para o temporal. Você pegou e falou, implantamos o BIM na Infraero. Parece muito simples, mas como que foi essa construção? Porque até agora você falou, o Guilherme, eu, outro. Como é que foi isso aí, cara? Romper esse paradigma dentro de uma estrutura... A gente sabe que a Infraero tem a vanguarda por tratar de obras complexas, que é a aeroporto. Mas como que foi romper esse paradigma dentro da Infraero? Muito boa pergunta, Léo. Na realidade, inicialmente eu vou fazer uma consideração aqui para todos. A complexidade que é a gente lidar com informações aeroportuárias, né? Eu costumo dizer... Uma puta obra, né, brother? Exatamente. Eu costumo dizer que é uma pequena cidade dentro de uma cidade. Apesar da cidade ter diversas leis, diversos regulamentos, um complexo aeroportuário tem regulamentos próprios. Sim. Né? O funcionamento o SIDACTA que faz alguma coisa. Regulamentos com relação às características físicas. O zoneamento é específico. O zoneamento específico. Exato. A dinâmica de funcionamento ali é completamente Exatamente. específica. Regulamentos de segurança específicos. Então, são vários regulamentos, né? São vários chamados clientes, porque a gente tem o cliente, que é o setor de operações aeroportuárias, o setor de comercial, administrativo, o regulatório, segurança. Regulatório. Então, quando a gente vai executar projetos, agora a gente está falando aqui em Infraero, executora de projetos de engenharia, executar projetos para outros aeroportos, a gente tem que pensar nesse contexto. A gente tem que conversar com os clientes, que são as áreas, as atividades nesse aeroporto, conversar com o superintendente, verificar o perfil do usuário daquele aeroporto. Então, só se a gente falando do desenvolvimento do projeto, já é complexo. Só do setor específico, aeroporto, já é algo complexo. A gente pensar que a gente precisa estruturar toda uma empresa, logicamente eu não fiz isso sozinho, isso é feito a várias mãos, né? Esse processo de implementação. Estruturar toda uma empresa para desenvolver projetos em BIM, sendo que toda empresa desenvolvia anteriormente projeto utilizando aquela metodologia anterior que a gente conversou, com aquelas várias dificuldades, gerenciamento dos projetos, né? Organização das pastas, backup de todos esses projetos, revisões, sei lá o quê. E a gente tem que mudar tudo isso. Não foi algo fácil. Por quê? É aquilo que eu falei. O que envolve a metodologia? Pelo menos, tá? Pessoas, processos e ferramentas. Só na primeira já. Pessoas, qual é o impedimento? A dificuldade. Então a gente tem ainda profissionais que trabalham muito bem com o software anterior, o AutoCAD, por exemplo, que é líder de mercado, né? Da Autodesk nesse segmento. E de uma hora para outra
é o sentimento, acredito que seja, como se ele tivesse perdido todo aquele conhecimento. Não vale mais aquele conhecimento. Esse impacto É o impacto profissional. no profissional. Então ele precisa começa do ser... zero, né? Ele aprende do zero, praticamente. Quem chega na transição, beleza. Quem sabe, vou dar um exemplo até do software, quem sabe AutoCAD não migra pro ArchiCAD assim muito Não fácil. migra. Porque o conceito não é o que você falou, não é mais um conceito de linha, não é uma linha, é uma informação. Uma propriedade. É uma propriedade, é cheio de informações ali, não só de material, de espessura, de tudo, né? Irrigação. Exato, então você aprende do zero. Então a gente tem que ter uma sensibilidade no momento de implementação do BIM em uma organização, que o campo pessoas é muito importante. Não adianta a gente estruturar todo um processo no campo ferramentas e processos se quem vai executar softwares são as pessoas. Quem vai elaborar uma estratégia para desenvolver processos são as pessoas. Então, se essas pessoas não estiverem motivadas e capacitadas, não vai acontecer. Não adianta pensar num processo como um todo se ele não vai ser executado. Sim, né? E se a gente também não tiver sensibilidade também para captar as lições aprendidas e revisar os processos. Né? Vou até fazer um parênteses aqui, que é muito legal isso que você falou, a questão das pessoas, que é você tem que implantar essa cultura da metodologia BIM, igual você está falando, né? Quando as pessoas que trabalham ali com software, que é o AutoCAD, o linear, a gente pega projetos aí que a gente não tem nem os lasers renomeados. Pois é. Começa por aí. Então a pessoa já está trabalhando até naquele software, já está trabalhando errado. Escala. Porque você não consegue fazer linha. Escala. Você não consegue fazer um levantamento ali. Não tô então falando também que eu sou foda nisso, não, porque eu erro pra caramba. Imagina. Não, sim, E eu tô falando de projetos que o máximo que eu lidei foi com prédios. E quando você migra para uma ferramenta, eu sei um pouquinho, porque eu tive essa experiência, né, com o ArchiCAD numa empresa que eu trabalhava muito tempo atrás, lá nos primórdios. Eu trabalhava no estagiei até, né, na época da faculdade, e eles começaram a implantar o ArchiCAD na época. E aí foi toda a mudança de conceito, entendeu? Do pensamento. E aí a gente tinha um setor de projetos que ali não tinha só essa facilidade de você erguer fachada, fazer um 3D bonito, não era só isso, era carregado de informações, eram informações que a gente tinha que aprender a extrair, porque também tinha o setor ali de orçamentário, que é onde você tira as informações para fazer o planejamento da própria obra. Então, assim, foi uma mudança total do conceito da empresa. Exatamente. Entendeu? E eu pude participar um pouquinho ali do... algo só para... Eu vou continuar essa questão do campo pessoas, mas só para fazer uma janela, você mencionou a questão, por exemplo, do levantamento de quantidades, né? Sim. A gente poder fazer um levantamento com maior confiabilidade, com maior rapidez, que é algo que eu tinha muita dificuldade quando entrei na Infraero. A gente fazia muito levantamento e era tudo do quantitativo, contando. Ocupava muitos recursos humanos. Margem de erro era grande. Calcular, por exemplo, fazer um levantamento de tubulação de hidrossanitária, né? Tanto de rede de esgoto como de água fria. A gente tinha que fazer medir, e eu lembro como fosse hoje, a gente criava memoriais para justificar qual foram os critérios. Exato. Gastava muito tempo fazendo memorial, explicando qual foi o critério. E aí o percentual de erro dentro desse levantamento grande, Eu é estagiava enorme. numa empresa que prestava serviço em condomínios, o levantamento era tudo assim. Exatamente. E aí quando ele fazia a gente fazia o orçamento, era memorial de levantamento. Exatamente. E eu lembro que eu pegava assim, parei que tal, próximo, não sei o quê. Mas, não sei, parecia um memorial descritivo mesmo E tirando os elementos unitários ali que você tem mais facilidade para contar, esses elementos aí lineares você contava uma vez, se você contasse de novo ia dar diferente. Ia dar diferente. Exatamente. Sempre contava de novo diferente. Esqueci um joelho. Nossa Senhora. Já era, passou. Exatamente. Então, a gente está falando aí do benefício do software, foi um impacto grande, né, nesse início de utilização. Você disse a questão do software, do levantamento de quantidades. Eu estava lembrando outra questão também. A compatibilização. Imagina que é compatibilizar em 2D com o AutoCAD, né? Aquele emaranhado de linhas que representam objetos. Você pintava um de amarelo, um de vermelho. Isso. E mesmo assim, a leitura, o entendimento era confuso. Era muito. Como é que você vai... Porque você não enxergava ele em modelagem na 3D. Uma escada, por exemplo, né? Uma circulação vertical, você entender em 2D, com aquela representação de linha tracejada e etc. Era difícil até para o especialista, imagine para, né, enfim, às vezes você mostra para o cliente, etc. Então, é só para colocar essa questão também. A gente falando da implementação do BIM, né, na Infraero, voltando à questão do aspecto pessoas, então é importante ter a sensibilidade, inclusive no momento de você pensar numa capacitação,
Para você elaborar um projeto de capacitação, você tem que entender a sua equipe, talvez executar, se for possível, uma avaliação de nível de maturidade BIM na equipe. E você, além de executar a capacitação, você tem que ouvir o pessoal, né? Muitas vezes a gente vê aquela turma em silêncio, do início ao fim, né? Realmente para verificar quais dificuldades, para a gente ajustar a fala, para a gente pode estar tendo uma fala de um nível intermediário, talvez a gente precise colocar no nível mais básico, né? Então, essa é a questão pessoas. Falando das questões de ferramentas, mas esse universo que eu mencionei, né? É você capacitar, você realmente entender qual é a situação de momento pré-BIM e quais os softwares que você precisa contratar para viabilizar essa implementação. Logicamente, envolve outras variáveis, é um assunto mais complexo, mas resumidamente seria isso. A gente pensando no aspecto processos também é fundamental. É isso que eu ia perguntar. Hoje o BIM, em termos de processos construtivos, seria muito mais do que propriamente dita a visão. Exatamente. Processo é o seguinte. Lembra quando eu falei que eu trabalhava com minha ferramenta lá, meu software, né? O Revit, isoladamente. Eu poderia fazer um levantamento de quantidades, eu poderia gerar uma maquete eletrônica, eu poderia, utilizando a ferramenta, elevar a qualidade de desenvolvimento das soluções de projeto, etc. Eu poderia, talvez, se eu tivesse alguma ilha, alguém isolado também, eu pegar uma disciplina e tentar uma compatibilização. Legal. Entretanto, quando a gente trabalha da maneira adequada, ou seja, realmente buscar usufruir os benefícios prometidos, consagrados com o uso da metodologia, que é o quê? Redução de retrabalhos em obra, redução de desperdícios, uma maior aderência com o cronograma da obra, todos esses benefícios consagrados que realmente reforçam o poder do uso da metodologia BIM, a gente precisa trabalhar em equipe. Realizar uma gestão da informação de uma forma adequada, toda a informação fique num ambiente único e a gente consiga monitorar se foi atendida ou não, conseguir elevar a assertividade nos questionamentos, nas resoluções de projeto, porque a gente tem meios para a gente visualizar as questões que a gente precisa adequar, direcionar para a pessoa adequada, no momento correto, né? E que a informação fique clara, a dúvida, o questionamento, ou enfim. A auditoria da conformidade é just in time, né? É na mesma hora. Exatamente. Para a gente executar tudo isso, o que a gente precisa? Regras. Regras definidas e conhecidas. Como se fosse uma partida, um jogo, né? Um jogo de futebol, de basquete. Você precisa de regras, né? Então, processos, basicamente, é você desenvolver regras para gerenciar essas informações, para enviar, troca, estabelecer papéis, estabelecer quanto que você precisa detalhar nos modelos e inserir de informações. É um tema bastante polêmico também, que já acontecia um pouco na época 2D, com termos, por exemplo, estudo preliminar, projeto básico. Até hoje existe. Projeto básico, anteprojeto, projeto executivo, projeto que, aliás, final. não foi nem sanado dentro da nova lei de licitações. Ainda ficou obscuro. Ainda fica obscuro. Essa fronteira, né? Base. Ficou. Essa fronteira... Tentaram, mas... O BIM não resolveu essa fronteira, porque ainda há muita discussão com relação ao nível de detalhamento e nível de informação, né? Mas, enfim, isso precisa estar num documento orientador. Esse documento orientador, normalmente, ele é chamado de plano de execução BIM do projeto. Esse plano de execução BIM, a gente executa para um projeto específico, ok? Temos lições aprendidas em relação àquele projeto específico. A gente utiliza esse projeto esse plano de execução BIM como uma referência para o escritório, para utilizar também em outros projetos. Temos lições aprendidas em outros projetos, etc. E a gente vai materializando o plano de execução BIM do escritório, né? Com as melhores práticas, os projetos os usos BIM que mais utilizados, etc. E a gente vai consolidando uma implementação no campo pessoas, no campo processos, no campo uso de ferramentas. A gente vai adequando também as ferramentas caso necessidade, caso necessidade financeira ou estratégica, né? Então, esse processo que eu quero dizer,
normalmente, tá? Há caminhos que podem gerar falhas, né? É o mais provável que ocorra. Talvez você escolheu uma linha de softwares, né? Alguns softwares que... Mas é mais fácil de rastrear. Softwares é mais com fácil. certeza. Pessoas é difícil, né? Se as pessoas realmente estão compreendendo, estão sendo capacitadas verdadeiramente, se estão... Isso é o mais importante. Não adianta a gente ter um plano de execução BIM, né? Processos bem definidos, etc. Ferramentas bem escolhidas, etc. Que durante a execução, o desenvolvimento mesmo do projeto, as pessoas utilizam metodologia antiga, as formas antigas de comunicação. Vai na mesa de liga, etc. Eu acho muito interessante também, pessoas me procuram para dizer, Guilherme, quanto que custa? Eu tenho um projeto em CAD aqui, né? Em 2D. Quanto que custa para fazer em BIM? Para fazer em BIM. Né? Na cabeça dele, vez, né? na cabeça da pessoa, eu vou pegar... Eu vou pegar o projeto 2D e vou refazer num Revit, por exemplo, e vou entregar. A primeira pergunta é, para que ele está solicitando isso? A gente sempre tem que se perguntar, porque talvez tenha algum uso que seja válido. Não é descartável essa ideia, né? Para utilizar numa obra, ajudar na construção de uma obra, etc. Mas, normalmente, eles desconhecem o porquê, o benefício de fazer isso. Muitas vezes ele fala, não, porque eu quero pegar esse projeto e fazer uma compatibilização. Também você não vai ter ganhos. Porque é o seguinte, pensa da seguinte forma, você está desenvolvendo, né, todo o processo de desenvolvimento de projeto, você está executando todo o procedimento de desenvolvimento do projeto com a metodologia antiga, utilizando o CAD. As informações que é o coração do projeto de engenharia são as informações que são trocadas. Você conversa com o engenheiro estrutural, olha, o arquiteto, conversa com o engenheiro estrutural, olha, a gente precisa avaliar se há possibilidade de a gente reduzir essa altura de viga, né? Mas por que você quer avaliar? Olha, eu quero avaliar porque eu quero esse ambiente aqui sem paredes. Né? Vagas, Você pede tudo isso se você fez tudo lá no 2D. Você conversou, mas conversou por telefone, a informação não foi clara, qual é a viga que você está falando, em que momento. O profissional de hidrologia sanitária não está sabendo. Ou até tá trabalhando num projeto base diferente, cada um está com a sua versão ali. Isso é o que mais acontece. Então, assim, e aquele projeto já está... É muito provável que durante a obra vai ter que refazer um monte de coisa, uma solução em obra, que a gente sabe como é o caos. Gasta-se muito mais. Porque depois eu tô lá. Exatamente. Na sua área, a questão de avaliação e análise de manifestações patológicas acontece muito, né? Por isso que eu sou contra o BIM. Vamos acabar com o BIM. O BIM não pode existir mais. Brincadeira. Então, na realidade, todo aquele processo não foi desenvolvido utilizando essa troca de informações, um ambiente único, que a gente tem no mercado ferramentas, né, chamadas de ambientes comuns de dados, que todas as informações têm que ser trocadas lá. Então você visualiza um modelo federado, que são as diversas disciplinas que a gente, vamos colocar, unifica as disciplinas num modelo único. Uma espinha dorsal única de... Exatamente. Toda a equipe de projeto está naquele ambiente, analisando aquele modelo e enviando informações. Enviando e recebendo informações. É isso que eu ia falar, recebendo ali na hora. Né? Na hora. E com prazos, né? Olha, eu preciso até semana que vem, etc. Então, você vai simplesmente trazer de um projeto que foi desenvolvido com uma metodologia anterior, cheio de falhas, cheio de questões, para o dia a dia hoje. Quando você fizer uma compatibilização ou um chamado Clash Detections, que é uma verificação de interferências, você vai ter uma série de conflitos que você não vai conseguir resolver. Para você resolver, você tem que refazer o projeto. Então, esquece aquele projeto e faz um novo. Mas é porque eu acho que essas pessoas, né, que fazem esse questionamento, você pode transformar em mim, eles vêm com esse pensamento de que só da ferramenta. Eu quero porque vai fazer uma modelagem 3D, porque aí eu vou conseguir usar o Clash e ver o que está interferindo. Na verdade, o conceito toda essa metodologia tem todo esse processo aí por trás. Não é só... Exatamente. Exato. Não é só trazer e transformar para eu ter a minha fachadinha ali mais rápido, né? Mais bonitinha. E até para o cliente, se for trabalhado o desenvolvimento do projeto utilizando essa metodologia, incorporando informações importantes que possam ser utilizadas para a obra, é interessante. Porque quem receber, né, logicamente,
o cliente vai precisar de um apoio para utilizar essas informações, gerenciar, etc. Ou ter alguém que vai executar a obra que tem esse conhecimento, pelo menos de uso da ferramenta, para receber o modelo e fazer um levantamento de algum item específico utilizando a ferramenta, o software. Ou se não, clicar num elemento, num pilar e etc. E todas as informações que ele precisaria em obra, talvez possam estar lá, se você inserir o FCK do concreto, a taxa de armadura, enfim, você tem informações de ordem de serviço. Você já acaba com aquele monte de tabela impressa também. Eu vi uma palestra só, que foi na pós que eu fiz do IFES, até que você falou disso aí, da gestão completa da informação. Exatamente. Você falou no ciclo de maturação do processo. Por exemplo, o simples oi do engenheiro hidráulico, paisagista, que talvez não tenha nada a ver, vai estar lá. Você tem um histórico da troca de informações. E aquilo dali já fica para você tem a definição das informações. E isso é fundamental, esse histórico é fundamental. Sim. E o que voltando à questão dos projetos que a gente tem desenvolvido na Infraero, a gente tem desenvolvido muitos projetos para aeroportos regionais, né? Hoje é uma empresa de engenharia, né? A Infraero. Exatamente. A gente tem entregue, né, apresentado e realizado reuniões consecutivas com a Secretaria de Aviação Civil, tem sido o grande patrocinador, o grande financiador das obras de aeroportos regionais. Os nossos clientes normalmente são as operadoras aeroportuárias desses aeroportos e as prefeituras municipais, às vezes também departamento de estrada de rodagem da localidade. Exatamente. Em Minas, por exemplo, é o departamento de estrada de rodagem que toma conta dos aeroportos. Acredito que sim. Em algumas localidades, sim. Então a gente. E sempre a Secretaria de Aviação Civil também quer participar do processo. A gente precisa, inclusive, fazer o upload dos projetos, dos resultados, dos entregáveis na plataforma deles. Então o que acontece? É cobrado muito da gente. Inclusive, foi lançado um manual ano passado, um manual de projetos aeroportuários da SAC, que já apresenta toda a forma que a gente precisa desenvolver projetos de engenharia em BIM e entregar esses projetos à secretaria. Então, vocês vão perceber que não são apenas entregas finais, há uma série de entregas parciais. E nessas entregas, a gente tem que apresentar, além dos modelos, documentos que apresentem como está sendo construída a garantia da qualidade dos modelos. Então, são o quê? Como essas trocas de informações estão sendo feitas, qual é a metodologia utilizada, além do plano de execução BIM, demonstrar como que na prática tem sido realizada essa troca de informações, o histórico de BCF. BCF é um recurso tecnológico que a gente tira um retrato daquela situação de momento, identifica por meio de markups, questões específicas e comunica aos demais da equipe. É aquele histórico de conversa que eu falei no ambiente único. Apresentar também nessas entregas parciais. Então, todas essas questões que a Secretaria de Aviação Civil tem solicitado em Infraero, exigiram uma implementação e uma melhoria dessa implementação constante na Infraero, que a gente faz até hoje, não acabou, está sempre em revisão, em aprimoramento. Maturação. Exatamente. Que tem exigido muito desse processo. Né? A gente está hoje com alguns processos. Né? Quantos projetos hoje? Olha, projetos em BIM que a gente tem desenvolvido, eu vou destacar alguns que eu tenho em mente que eu estou participando de forma mais direta como coordenador BIM. Né? A gente está desenvolvendo os projetos para ampliação e modernização do terminal de passageiros do aeroporto de Maringá. Eu sou coordenador BIM nesse projeto, ele vai concorrer ao prêmio BIM CREA Santa Catarina este ano também. Uau. Projetos de reforma, ampliação e modernização do terminal de passageiros do aeroporto de Ji-Paraná, em Rondônia. E também de Ariquemes, aí são edificações e componentes de infraestrutura, pistas, pátios, etc. Esses eu estou como coordenador BIM. Há outros também, né, aeroporto de Patos, na Paraíba, e outros também que eu não estou, logicamente, tem uma carteira imensa, mas eu estou envolvido nesses 3, que já é bastante coisa. Nossa, já está. Como coordenador BIM. A gente está falando de uma empresa de engenharia como a Infraero, e você está citando todas essas questões, a evolução, como é que está sendo. Mas em âmbito de Brasil, não só em questões privadas, até mesmo dentro dos órgãos públicos. Nós temos aí uma lei que
acho que já entrou em vigor, Perfeito. né? E que tem que entregar Sim. certos tipos de obras, já tem que ser no BIM. Mas como é que está sendo o processo de maturação a nível Brasil? Você que Perfeito. é um estudioso e atuante nessa Sim. área, como que você está vendo isso aí? Como é que está sendo esse processo de maturação no Brasil? Inclusive eu sou professor, né? Eu sou professor de pós-graduação. A pós-graduação BIM Edificações, eu sou coordenador da pós-graduação e sou professor em 2 disciplinas, né? Sou também professor na pós-graduação BIM Infraestrutura, é uma pós-graduação do IPOS. É uma pós-graduação que começou, essas pós-graduações envolvendo a utilização do BIM em infraestrutura são muito recentes. Talvez eu não possa me arriscar em dizer que ela foi a primeira, né? Mas ela foi uma das primeiras. Ela está na sua 2ª turma, iniciou esse ano. Houve também algumas outras pós-graduações, algumas eu lembro de cabeça 2, tá? 2 que começaram também, não muitas. BIM Edificações tem muitas, né? A BIM Infraestrutura é algo novo. Inclusive, ela já está na sua 2ª turma. Eu trabalho também em 3 disciplinas nessa pós-graduação. Abro a pós com contextualização BIM, uso de metodologias, processos, etc. BIM é o campo processos nesse contexto como um todo, né? Infraestrutura portuária, infraestrutura portuária e, se não me engano, não me lembro uma outra. Enfim, e também uma outra pós-graduação que eu dou aula em 3 disciplinas também, que é de infraestrutura portuária. Essa sim, acredito que foi a primeira, principalmente quando a gente fala em engenharia nua e crua. Ela está na sua 4ª turma, uma média de alunos de 40 alunos por turma. Eu aplico 3 disciplinas, né? Nessa pós também. Sinalização de aeroportos, BIM em aeroportos e uma disciplina sobre terminais de passageiros, gestão contra incêndio, torre de controle, terminais de carga, um geralzão. Então, trabalho nessa parte acadêmica, né? Porque eu estou falando isso, para te responder essa pergunta. Trabalho na área acadêmica, então tem esse feedback dos alunos, o feedback na empresa também, lidando com tanto iniciativa pública quanto privada. E eu posso dizer o seguinte, é uma pergunta que a gente volta lá no início do nosso papo. Uso de ferramentas BIM ou uso da metodologia BIM? Exatamente. Isso. Não, então, da metodologia. Ferramenta. Da metodologia, eu vou te falar o meu sentimento, tá? Que a Infraero é uma das referências no Brasil de estar realizando, de estar adotando a metodologia com todo o seu potencial, de gerar benefícios para a construção, porque o nosso produto não é o projeto de engenharia. Nosso produto é a obra, né? Porque o projeto de engenharia é uma ferramenta para se executar a obra. Então, a gente pensar nesse processo como um todo, pensar na garantia da qualidade dos modelos, pensar de uma maneira real, para implementar o uso do BIM numa empresa. Eu até falo durante minhas aulas que a gente tem que pensar em 2 eixos, né, um processo de implementação do BIM em organizações. A implantação e implementação. Implantação envolve você diagnosticar o que há na empresa e o que você precisa para adequar seu parque tecnológico, processos, pessoas, para migrar para o BIM. Uma segunda parte de implantação, que é você planejar essa implementação. Então, você, a partir do diagnóstico, você avalia o que você precisa mudar, alterar para você implementar, e a implementação em si, que você executa os manuais, desenvolve o plano de execução BIM, enfim, talvez execução de famílias BIM, né, para poder se viabilizar tudo e etc. Então, você respondendo essa pergunta, você pensando-se na implementação adequada da uso da metodologia, eu acho que estamos ainda temos muito para que desenvolver ainda, né? O decreto 10.306, foi o que você mencionou, um decreto do governo federal, emitido que entrou em vigor em 2020, ele exige que a administração pública federal ou empresas ou iniciativa privada ou quem seja que for contratar com a administração pública federal,
entregue determinados usos BIM em determinadas etapas. Em 2021, modelos BIM, modelos de disciplinas, levantamento de quantidades, detecção de interferências, que é esse Clash Detects, né? E geração de documentação técnica. Isso aí para 2021 é obrigatório. 2024 a outros, 2028 a outros, né? 2024 é planejamento de a gente está falando mais de ferramenta ali em relação ao decreto, né? Mas do uso da ferramenta. Porque como a informação é concisa, é muito nua e crua, e a metodologia envolve todo esse campo de discussão, não se falou no decreto 10.306, por exemplo, a necessidade de elaborar um plano de execução BIM. E veja bem, o que é elaborar um plano de documentação de execução BIM? O que é elaborar? Definir lá as regras, etc. Ok, vamos lá, jogo no Google, vejo referências, escrevo um documento aqui em 30 minutos. Não é ter um plano de execução BIM, é você entender... Exatamente. É você realizou uma implantação na sua empresa, você sabe o seu parque tecnológico, os processos mais que mais funcionam na prática, atribuição de papéis, né? Enfim, conhecer toda essa situação e pensar num método, uma ferramenta para... realmente uma ferramenta estratégica para produzir ganhos reais, né? Então, ele é o coração desse processo como um todo. Então, ele precisa se encarar de maneira séria. E o decreto não menciona isso. Entrega modelos, entrega documentação técnica, levantamento de quantidade e detecção de interferências. Olha só, lembra que no início da conversa que a gente teve, que a gente, de forma fictícia, a gente recebeu um projeto em CAD e vai simplesmente refazê-lo numa ferramenta? Eu posso fazer também, se vários profissionais fizerem isso, de estrutura, ídolo sanitário, etc., eu posso fazer uma detecção de interferência, utilizar um software específico. Só do clutch lá. Só clico no botão e ele faz. É isso? Isso vai gerar benefícios para a obra? Sim. Então, quando a gente... uma coisa é o decreto, outra coisa é a gente fazer uma reflexão, de pensar o que vai trazer benefício para a obra. É pensar num processo, aí eu resgato o manual da Secretaria de Aviação Civil, pensar num processo de verificação da qualidade dos modelos ou da garantia da qualidade dos modelos BIM. Então, é um processo para a gente discutir em reunião, né, as soluções técnicas em um determinado momento, realizar compatibilização. Compatibilização não é um benefício do BIM. Compatibilização, desde lá no tempo da prancheta existia. É uma obrigação do profissional. Não é quando a gente chegar nas reuniões de coordenação... Na verdade, estabeleceu-se essa muleta, né? Que o BIM ia fazer a compatibilização. Compatibilização é lá atrás. Então, vai fazer as compatibilizações, discussões, soluções de engenharia, etc. O segundo momento, as soluções de engenharia já foram discutidas, etc. Vão fazer uma verificação nos modelos, se atende os critérios, né, as questões relacionadas ao universo do BIM, ao uso da metodologia, verificação se há elementos duplicados, verificação se foi utilizado o ponto base de referência, verificação se foi utilizado o nível de detalhe de informação adequada. São uma série de verificações. Feito isso, faz as reuniões, discute as reuniões, em reunião, verifica aqueles BCFs que eu conversei há pouco, serão retratos de situações locais, realiza um processo de otimização do projeto, elabora-se um relatório, entrega de forma parcial, por exemplo, no nosso caso, para a Secretaria de Aviação Civil, a fiscalização, a operadora aeroportuária, a Prefeitura Municipal, Departamento de Estrada de Rodagem, e realmente realiza como checkmate uma detecção de interferência e mostra, olha, a gente tem 1000 interferências ainda aqui para resolver. Processo seguinte, na próxima entrega, mesma coisa. O outro seguinte, mesma coisa. E você consegue ter uma curva de desempenho do processo e demonstrar que está havendo uma evolução. Na realidade, eu fiz assim, mas é assim, né? Vou torcer para ser essa curva assim. E a gente vê realmente um trabalho, um desenvolvimento para reduzir as inconsistências e interferências de projeto. Então, é isso que a gente precisa avaliar quando a gente recebe essa informação do decreto 10.306, naquele ponto específico, elaborar relatório de detecção de interferência. É muito mais do que isso. Muito mais do que só uma burocracia. Exatamente. Exatamente. Mas a brincadeira, eu acho melhor mexer com Lego. Muito melhor mexer com Lego. Mas
por conta disso, existe umas gambiarra. Sim. E agora, lembrando agora que a gente teve uma aula aqui do que realmente é a metodologia BIM, né? O momento de engenharia de quinta vai ser exclusivamente... Não, vou sacar meu crédito e vou embora. É vou fazer só nota exclusivamente sobre... Anota dó. Tenho dó. Tudo que a gente vai mostrar aqui eu vou fazer a nota dó. O que a gente vai mostrar no nosso momento de engenharia de quinta é erros exatamente de compatibilização, mas lembrando que isso é só um item, porque a gente teve uma aula que toda a conceituação tem por trás. Uma gestão completa, né? Então, ou seja, vamos lá. Misael, bota aí. o play. Nossa, lindo isso daí, né? Acabou que a gente ali, tem. Ainda durante a fundação já foi executado, isso é bem né? interessante, bem interessante isso daí. Os baldrames, para voltar. Sabe o que é interessante disso, pra gente fazer uma reflexão? No momento da decisão em obra, do que fazer, a interferência do que fazer, ele teve duas opções. Ou ele desviava a tubulação, ou ele danificava o elemento estrutural. O que ele achou melhor? Melhor danificar. É mais difícil, inclusive. Dá mais trabalho pra ele. Não é? Não dá mais quebrou trabalho. O concreto ali. Dó. Vamos lá, próximo. Também a mesma coisa. Né? Furação de viga ali para passar a tubulação. Já é um tema um pouco que a gente tem que analisar com um pouco mais de calma, porque se houve autorização para realmente passar uma autorização estrutural no eixo da viga, no momento específico do ambiente da própria gestão do pode ter casos que não vai ter como, vai ter que fazer aí isso. talvez de repente mas a gente você tenha já visto scout da situação. A gente pode relacionar e registrada, né? Naquele registro de troca de informação, porque quando dá problema. Não falei disso, não. Às vezes a pessoa esquece também, tá? Nota solo. Nossa, isso é bizarro demais, né? Isso aí nem erro de é compatibilização. Isso daí parece que foi proposital, né? Não, culpa do arquiteto nada. Isso daí é uma escada. Uma escada que dá no nada, depois virou uma escada. Stairway to Heaven. Essa questão da escada volta àquela questão do uso da ferramenta que trazia um benefício, tá? Não vou descartar que só usa a ferramenta não traz benefício. Quão difícil era pra gente interpretar a circulação vertical em projetos 2D. Exatamente. Você acha que tá fazendo uma porta pro corredor e você deu uma porta no meio da escada. Deve ter sido feito em CAD. Esse do vaso é foda. Esse do vaso é um memezinho clássico, né? Que aparece em todas as redes sociais. Passa aí, jovem. Agora nós vamos falar de coisas sérias. Coisas seríssimas, né? Esse daí, pra quem não se lembra, nós estamos mostrando aqui o caso do viaduto do acesso do campus. Uma das obras da Copa, do acesso do campus à Universidade de Mato Grosso, onde um problema de compatibilidade entre o acabamento dos pilares instalados lá no viaduto com os assentamentos da viga pré-moldada não estava suportando. E o problema foi de compatibilidade. O estrutural projetado, junto com o executado, que foi mandado para a obra, não estavam compatíveis. Ou seja, perdeu-se a informação da estruturação. E isso daí, essa foto aí era da época que ainda não está pronta. Então, também não vai ter muita é a questão da comunicação entre os profissionais. Né? Então, e com o canteiro, e as várias versões ali que existiam no canteiro. Várias versões. Várias várias versões. Vamos lá, o próximo. Esse daí foi mais emblemático, né, em Belo Horizonte. Porque aí esse a queda do viaduto, também obra da Copa. Então a gente conversou sobre os potenciais do uso da metodologia, a gente listou alguns, né? Redução de desperdícios, retrabalhos durante a obra, né? E uma outra questão é a segurança da obra, né? Tem trabalhadores envolvidos, pessoas envolvidas e também a vida útil dos empreendimentos, né? Você pensar numa ponte dessa, toda em concreto, e você desenvolver melhores soluções de engenharia, no que se refere aos aspectos, inclusive, tecnológicos do material e estruturais, o uso da metodologia BIM como potencializadora das melhores soluções de projeto, baseado nessa troca de informações, gerenciamento de informação, é bastante válido também. Nesse caso, vale salientar que a investigação que ocorreu, ela viu que tinha problemas de compatibilização entre projetos, né, até mesmo levantamento topográfico com a execução. E o principal, revisões de projeto dentro de obra. E própria ausência de projetos, né? Ausência de detalhamentos ali. O responsável técnico pela obra falou, executei o que estava desenhado.
Quando a gente fala Aí, de cara. informações, eu estou toda hora repetindo a Não, questão da importância das informações no desenvolvimento do projeto, né? A confiabilidade das informações. Quando a gente fala em informações, são informações gráficas e não gráficas. Isso. Então, quando a gente tem uma informação gráfica, logicamente que é uma série de questões não gráficas dentro de um projeto também, né, naquela parte de documentação técnica, né, que leva para a obra. Então, mas enfim, vamos encarar não gráficas, mas está no projeto. É um pouco confuso, mas se não, alguém que está com o projeto em mãos na obra, né, e tem aquela parte gráfica e etc., mas não é confiável. Isso também é muito prejudicial. Então, o BIM ajuda para a gente estar no mesmo ambiente. Esse ambiente ele faz automaticamente o controle de revisão, um ambiente comum de dados. Todo mundo sabe qual é a última revisão. Isso evita situações como essa, traz mais segurança e a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem informação, mesmo que da forma adequada e para quem se destina, né, não é tudo. Tudo é que essa informação seja confiável. Sim. Porque qualquer informação dá nisso. Exato. Nesse processo aí, inclusive, no processo de informações, houve um disclaimer do auditor do órgão público que falou que o processo estava errado, ou o processo todo de revisão. Só que a informação do disclaimer se perdeu. Se perdeu, E aí, Não tem um registro. Enfim. Próximo aí, jovem. Esse daí eu acho que deve ser clássico. o mais clássico, que é o Palas 2. Sim. Onde alguns dizem que foi um Ctrl-C, Ctrl-V rebatido. É. Lembra disso? Todo mundo Esse fala. mal, eu não posso dizer. Olha, o uso da metodologia BIM feito da maneira adequada e executada por profissionais sérios e Elimina etc., um pouco isso, né? elimina um pouco. Mas a responsabilidade Ainda assim, técnica É do operador. do operador, sabe? Aquele campo pessoas. As pessoas precisam ter responsabilidade técnica e etc. Então, talvez se houve essa questão mesmo de duplicação de projeto, é algo que realmente tem que ser avaliado junto aos conselhos e etc. Se for uma questão de material, como também foi ventilado à época, Também né? na época, mas acho que isso foi Material, de menos. Porque, depois as investigações mostraram que 2 pilares em especial foram projetados para um certo tipo de carregamento. E como houve esse rebatimento, Subdimensionamento. aí foi executado subdimensionamento. Mas, Esse assunto da parte estrutural dos materiais, o Léo gosta muito, né? Que é dessa parte de a gente fez uma pós junto, né? De manifestações sobre sobre patologia das construções. Para falar do seu projeto de graduação. Pois é, eu acabei não mencionando. Não tem problema, porque a gente chama para o outro. Eu acabei não mencionando. Olha só, eu pulei direto para a Infraeg e para o BIM. Sim. Mas eu não falei também que eu procurei me aperfeiçoar no que se refere ao conhecimento dos materiais, concreta, sistemas estruturais, a gente vai chamar etc. de novo. Porque É o bom ter mais arquiteto, assunto. se eu for para pensar, um arquiteto é um profissional que representa uma grande importância nesse momento de decisão, de escolha de materiais, de sistemas, etc. Então, eu me cobrei pensando assim, eu preciso estudar sobre isso. E eu gostei tanto que eu acabei depois Você até... fez um mestrado, né, engenharia? Fiz um mestrado em engenharia civil, né? Doutorado Agora eu sou doutorando em engenharia ambiental, estudando os impactos nas escolhas desses materiais, enfim, na sociedade. E eu me aprofundei tanto, né? Defendi a dissertação, publiquei diversos artigos internacionais, que eu acabei concorrendo a alguns prêmios e ganhei alguns prêmios, inclusive. Olha só. O prêmio foi entregue pelo governo do estado do Espírito Santo, o prêmio Ecologia, né? Eu ganhei com minha dissertação. E eu ganhei também, eu vou dizer assim, porque foram 3 vencedores, né? 3 colocações. Eu fiquei em segundo lugar no prêmio CEBIC, da Câmara Brasileira de Inovação da Construção. Com aquele projeto lá do ataque de cloretos. Com a análise de desempenho de concreto submetidos a ambientes agressivos, com determinados materiais alternativos, etc. A única coisa contra que eu tenho disso tudo é que você pode tocar. Estou estudando. Só estudando. Chato estudar. Temos mais? Acho que não, acho que acabou. Cara, obrigado. Nossa, que papo, hein? Mano, Caramba, eu tive uma aula de BIM, né? E olha que eu ainda tive um contatinho com BIM, realmente, é muito mais amplo do que a gente pode ver. Porra nenhuma de BIM. Nada. Ótimo. Eu só sei que é 3D. Brincadeira. Ou seja, tudo que não é. Tudo que só, não né? é. 3D. Cara, obrigado mesmo, bicho. Você é um dos caras assim, que é um dos expoentes sim, da divulgação da plataforma BIM no estado e no Brasil.
né? E capixaba, pô. Sim. Capixaba de Guarapa. Exato. Guarapa aí não tem só praia. Isso aí. Aí, tá vendo? Cara, Isso aí. muito obrigado. Deixa aí o seu contato aí, o que você tem para Rede oferecer nas redes social. sociais, vamos divulgar e Sim, bora sim. pra frente. Bem, muito obrigado mesmo. Gostei muito do espaço descontraído. Recomendo aí nossos colegas, o próprio Diego Daniel que trabalha Daniel vai comigo. vir, Daniel vai vir. Vou- Só precisa arrumar um tempo, tem que gravar 3 horas da manhã. É isso aí. Tá bom. Enfim, quem quiser fazer contato, eu tenho uma presença constante lá no LinkedIn, na rede social LinkedIn. Procurem Guilherme Guignoni, né? Então, vou deixar o link G-U-I-G-N-O-N-E. lá também. Instagram, vocês podem fazer contato também. Guilherme, arquiteto, Guilherme Guignoni. Tem um ponto, não sei se é arc.guilherme. Eu sei mais do Isso aí. E um site que eu tenho, um site profissional, que é www.arquitetoguilhermeguignoni.com. E a forma mais direta é o LinkedIn. Eu utilizo bastante, Sim, compartilho também ativo lá, coisas, né? Escrevo artigos sobre o uso da metodologia legal, BIM hein? e sobre a infraestrutura portuária, sobre BIM utilizado na infraestrutura portuária, na engenharia portuária, né? Enfim, me procurem lá, a gente vai conversar. Muito obrigada, Guilherme, pela sua participação. Vai ter musiquinha no final? Vai, Léo vai finalizar na musiquinha que ele não se aguenta, né? Que tá com violão hoje. Vai, Léo. Curte e compartilhe. Acesse nosso link. A conversa é legal. Só o Léo que canta mal. Uhul. Valeu, galera. Até a rimou. próxima. Valeu, tchau. Valeu!